Eu me perdi numa ultramaratona e eu tinha que trazer uma mensagem aqui pra você. Era uma ultramaratona de 65 quilômetros. Eu treinei muito pra essa prova. Eu estava super bem na prova, eu encontrei com a Rose, ela estava no mesmo ritmo que eu. Tinha várias bifurcações, a gente entrou todas certinhas e justo em uma, ali aproximadamente 30 quilômetros, a gente não viu a marcação e a gente errou. A gente passou reto. A princípio a gente não tinha se dado conta. A gente só deu conta quando a gente chegou numa vila pequenininha e não tinha marcação nenhuma da prova. A gente foi perguntar e aí a gente viu que a gente estava errado. Foi muito frustrante. A primeira coisa que a gente fez foi voltar para o caminho, voltar para a prova. A gente se lamentou muito porque o que aconteceu para a gente não ter visto o caminho certo? A gente voltou para a prova e quando a gente viu no relógio tinha marcado 7 quilômetros. A gente se perdeu por 7 quilômetros. E eu pensei várias vezes em desistir na minha cabeça. Só que a Rose estava comigo por um propósito. E Deus usou ela para falar comigo, porque eu perguntava para o Senhor dentro de mim por quê várias vezes. E ela falou: Jana, tem um propósito pra gente ter se perdido. E tinha. E eu quero falar pra você que tá perdido, que tá longe dos caminhos do Senhor. Eu sei que talvez você deve ter se afastado sem ao menos perceber. A gente se afasta pelas distrações. A gente se distraiu na prova por algum motivo. E isso foi nos levando cada vez mais longe. E é assim que as distrações faz, ela vai nos levando cada vez mais longe do caminho do Senhor. E aí quando você menos espera, porque você não se dá conta que você tá errado, você vê que você está longe. E é frustrante sim. É muito difícil voltar, pôr a cabeça no lugar. E eu quero dizer pra você, quando você percebeu que você estava longe, não desista de voltar pro caminho, volte. A primeira coisa que você tem que fazer é voltar. Foi isso que a gente fez, a gente voltou. Tá longe? Tá, mas Deus tá perto de você. E quando você coloca o seu coração de volta no caminho, Deus se encarrega de cuidar de tudo. Assim como Ele cuidou de mim e da Rose nessa prova. Eu e a Rose, a gente correu 44 quilômetros sem ponto de abastecimento de água. 44 quilômetros apenas com 2 litros de água. A gente não teve desidratação. E na pior parte da prova, aproximadamente ao meio-dia, quando faltava 4 quilômetros para chegar no segundo ponto de apoio, a nossa água estava quente. Eu falei: Rose, bem que podia passar alguém com água geladinha. E passou um carro da organização com água geladinha e com coca geladinha, com algo a mais que a gente tinha pedido. E a Rose falou: nossa, Deus nos ouviu. E ouviu. A gente falou no caminho: nossa, podia chover quando a gente estivesse chegando, porque a semana inteira tinha chovido e naquele dia tava sol e tava quente. E a gente desejou uma chuva para lavar nossa alma depois de tudo que a gente tinha passado. E faltando 4 quilômetros pra gente chegar, começou a chover, uma chuvinha gostosa, e a gente chegou com chuva. E depois que a gente chegou, parou de chover. Parece que aquela chuva foi pra gente mesmo. E a Rosa falou: nossa, olha, tudo que a gente pediu aconteceu, sim, porque a gente se propôs voltar pro caminho. E o Senhor se encarregou de colocar uma pessoa. A Rosa estava comigo e eu estava com ela. O Senhor se encarregou de cuidar dos detalhes daquilo que a gente precisou. E é assim que Ele vai fazer na sua vida quando você colocar o seu coração de volta ao Senhor. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele pegou a herança, gastou tudo, ficou à míngua, resolveu voltar arrependido, se arrependeu, pediu perdão pro pai dele. E ele queria ser servo do pai, porque ele se achava indigno de ser filho. Só que o pai o perdoou, colocou vestes novas nele e fez uma festa. E é assim que o Senhor vai fazer quando você se arrepende de todo o seu coração e volta para os caminhos dele. Ele te dá vestes novas, ele faz tudo novo. E ele cuida dos detalhes, ele manda pessoas para te ajudar. Não desista. Imagine a minha frustração se eu tivesse desistido da prova, uma prova pela qual eu treinei tanto, que eu me via cruzando tanto aquela linha de chegada, e eu ia ficar remoendo por um ano aquilo até eu fazer a prova de novo e concluir. Ia ser muito frustrante, muito decepcionante. E eu quero dizer para você, não desista, porque assim como ainda deu tempo de eu continuar e concluir a prova, ainda dá tempo de você seguir nos caminhos do Senhor. Não é tarde, porque o dia que você estiver frente a frente ao Senhor e você não tiver voltado para os caminhos dele, o arrependimento vai ser grande. E lá já não vai ter nada que você possa fazer, já vai ser tarde. Então eu quero dizer para você que se você conhece o caminho, a verdade e a vida, volte. O Senhor está te esperando. O caminho vai ser difícil? Vai, mas o arrependimento que você vai ter se você não voltar para o caminho do Senhor vai ser muito maior e já não vai ter nada que você possa fazer. Então é a hora, é agora.
Volte antes que seja tarde. O Senhor está te esperando e Jesus está voltando. E é essa mensagem que eu tinha para passar para vocês. Eu passei por toda essa situação na prova, porque sim, Deus tinha essa mensagem para me entregar para você. Valeu a pena ter me perdido sim por 7 quilômetros, porque se esse foi o propósito para que Deus chegasse a alguma vida que está perdida, valeu a pena. Volte que Ele está te esperando. E Jesus está voltando. Que a paz do Senhor esteja com você. Deus te abençoe.